E aí, pessoal, hoje nós vamos ler Gênesis 37 e Marcos, capítulo 8. Vamos lá. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seu irmão. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando os contou ao seu irmão, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia aquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vá até lá. Sim, senhor. Respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem, como estão seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, quem é você que está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem. Eles já partiram daqui. Eu ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num poço. E diremos que um animal selvagem o devorou. Então, veremos o que será dos seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Ruben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José aos seus irmãos, lhe arrancaram a túnica longa, rasgaram-na e jogaram no poço, que estava vazio sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não trocaremos nele, assim o nosso irmão é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço, viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando para seus irmãos disse, o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado. Achamos isso, vê se não é a túnica do teu filho. Ele respondeu, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias por seu filho. Todos os filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei a sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Bom, gente, a história de José é incrível e eu quero que você venha ver esses vídeos que saem pela manhã todos os dias para que você continue acompanhando com a gente tudo o que vai acontecer com José. Agora bora para Marcos 8. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus
chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, já há 3 dias eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão, e depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que servissem a multidão. Eles o fizeram. Tinham também alguns pequenos peixes, e deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova. Pediram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Advertiu Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram, quando eu parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês trouxeram ao recolher? 12. E quando parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7. Responderam eles. E ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados das proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias e ainda outros profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito do céu. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes de sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se os olhos aos seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua própria alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória de seu Pai com os santos anjos. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.